Amém. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, Pai bendito, te louvamos esta manhã e declaramos, Senhor, mediante Jesus Cristo, a nossa dependência de Ti. Sabemos que sem a Tua bênção bendita nós não podemos fazer nada, e tudo que fazemos sem a Tua bênção é desagradável a Ti, Deus. Então pedimos que nos abençoe, de modo que tudo que seja feito nesse culto seja para louvor e honra do Teu nome. Tenha misericórdia, em nome de Jesus, de nós, Senhor, esta parte de Tua igreja. Nos abençoa com a Tua santa palavra, com a Tua bendita instrução a nós esta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Alguém aqui paga imposto? Júnior levantou com uma rapidez imensa. Tem sofrido no sistema tributário nacional. Parece que a coisa é antiga, porque estão reclamando disso aqui no Evangelho que São Mateus escreveu. Tem uma história que um menino queria desesperadamente R$100 para comprar um brinquedo. E o menino orou a Deus a semana inteira: Senhor, manda R$100, Senhor, manda R$100 que eu preciso deste brinquedo. E nada aconteceu. Então ele decidiu orar e agir e escreveu uma carta. Pedindo os R$100. O correio recebeu aquela carta. Destinatário, Deus. E o correio disse: o que é que eu vou fazer? O correio, sem entender bem, mandou para o Palácio Presidencial. Me parece um equívoco, mas o presidente recebeu a carta do menino. Recebeu e ficou impressionado. Que coisa, o menino escreveu para o presidente da República. Era para Deus, foi para o presidente da República. Ficou impressionado e disse ao auxiliar dele: olha, por favor, envie R$5 para esse menino. Ele disse: R$5 é suficiente para um menino? O menino ficou de fato encantado com o dinheiro. Chegou uma cartinha com R$5. O menino disse: que maravilha, Deus respondeu a minha oração. Sentou e imediatamente escreveu uma nota de agradecimento para Deus de volta. Senhor Deus, muito obrigado por enviar o dinheiro. No entanto, Senhor, eu percebi que por alguma razão você enviou através de Brasília. E como de costume, eles desviaram R$95. É difícil dar a César o que é de César. Não é fácil pagar imposto. Quero alertar aqui, não tem nada a ver com a igreja, mas um alerta sempre é bom para o povo de Deus, que quem atrasar o IPVA está pagando multa de 100%. Misericórdia. Advogados tributaristas, por favor, ajude o povo. Os governos sempre tiram dinheiro da gente, não é? Sempre. Muito imposto, muita taxa. Mas pessoas vivendo há 2000 anos antes também não gostavam de pagar imposto, e parece que tem um problema semelhante ao nosso. Nós também não gostamos. Na verdade, naquela época havia um debate renhido, raivoso, sobre se era moral ou não pagar imposto a Roma. A situação deles talvez fosse um pouco complicada nesse aspecto. Eles tinham que pagar imposto a um governo estrangeiro. O texto do Evangelho hoje tem uma frase de Jesus Cristo que diz que a maioria das pessoas, que fala para a maioria das pessoas e até mesmo para os incrédulos, que sabem que devemos pagar os impostos, devemos dar a César o que é de César. Parece que essa frase impede muitos de nós de ver um significado mais interessante nessa passagem. Algumas pessoas também tomam essas palavras de Jesus e querem extrapolar, às vezes, para fazer uma teologia de dois reinos: o reino de César, o reino do mundo, o reino secular, e o reino de Deus separado, diferente, sem dizer como um se relaciona com o outro. Mas eu entendo, e me perdoem se o meu entendimento for falho, eu entendo não sobre dois reinos, mas eu entendo sobre duas imagens. Tem duas imagens nessa passagem. Vamos ver a cena desse encontro de Jesus Cristo. Jesus se encontra com a liderança religiosa de Israel, e eles tinham intenções de elaborar a pergunta, e a pergunta era maliciosa, porque o texto de Jesus percebeu
a malícia deles. Era uma pergunta ardilosa. Eles queriam deixar Jesus Cristo numa situação difícil, o que nós popularmente chamamos de cruzeta. Não é isso? Eu gosto da palavra cruzeta. Fulano armou uma cruzeta. Deixou você sem saída, sem saber o que dizer, e o que você disser vai lhe complicar. Pois esses tais fariseus e seus discípulos e os herodianos foram a Jesus Cristo para isso, planejar contra ele. Fariseus, obviamente, eram ultraconservadores, era o partido religioso em Israel. Eles foram denunciados por Cristo porque eles tinham uma observação apenas externa da lei, sem se preocupar com a sua alma, com o seu coração. Colocava no povo um mundo de rituais, de ordenanças diárias, que nem eles mesmos conseguiam seguir com tanta regra, com tanta norma. A liderança do templo de Israel, do templo de Jerusalém, era cheia de homens que eram fariseus. Junto com eles vieram os herodianos. Eram judeus e, como o nome indica, eram apoiadores firmes do rei Herodes e de sua dinastia. Os herodianos eram os que apoiavam Herodes. Os herodianos eram a favor de Roma. Os herodianos concordavam em pagar impostos para Roma, concordavam com o domínio romano, concordavam com o poder do rei romano, Herodes, que era apoiado por Roma. Então era como se fosse a extrema direita e a extrema esquerda conspirando para atrapalhar Jesus Cristo. Jesus sabia que devia haver alguma intenção tortuosa, porque esses dois partidos se uniram para enfrentá-lo. Eu acho que eles estavam seguindo aquele ditado que diz: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Porque herodianos e fariseus não se davam bem, mas para pegar Jesus eles se juntaram. E nós vemos isso muitas vezes por aí. Inimigos de Roma e amigos de Roma reunidos para se opor a Jesus Cristo. E eles inventaram então essa pergunta capciosa, pergunta ardilosa, para levar Jesus Cristo a uma armadilha. Eles fazem uma pergunta para ver se ele respondia com um simples sim ou não, e aí Jesus estava encrencado. E depois de alguns elogios, vocês viram como eles chegaram? Senhor, sabemos que tu és mestre. Mas vamos usar as palavras que está aqui no texto mesmo. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Se Jesus fosse outro, dizia: esse pessoal me colocou lá em cima. Cuidado, irmãos, que me elogia nem sempre quer seu bem, talvez queira botar você numa enrascada. Não quero deixar aqui ninguém desconfiado com elogios, mas essa era a situação. Essa era a situação. Jesus, depois de todo esse floreio, esse arrodeio, esse elogio, por favor, Jesus, me diga, é lícito pagar os impostos para o imperador romano ou não? Se Jesus diz sim, o povo está contra ele. Se Jesus diz não, vai preso, porque é um amotinado contra as ordens de Roma. Haviam vários impostos. Tinha imposto de 10%, tinha imposto de tudo que saísse do chão, os grãos, o vinho, o óleo. Havia imposto sobre rendimento, mas num percentual bem menor do que os 27,5% de hoje. Havia imposto para quase tudo, sem deduções. Então, era imposto cobrado a homens, imposto cobrado às mulheres, e as moedas traziam a imagem do imperador talhada nelas e uma inscrição: Tibério César, filho do divino Augusto, a identificar aquilo. Esse imposto que eles estão nessa controvérsia era um imposto que tinha que pagar com a moeda romana, não podia pagar de outra maneira, tinha que ser com a moeda romana. E os herodianos eram a favor do imposto, eram a favor de todos os impostos romanos. Os fariseus se opunham a pagar a César os impostos, mas esse tinha que ser pago com aquela moeda. Alguém que afirmava ser descendente de um Deus, filho de Augustus. Se ele dissesse sim, estava frito; se dissesse não, estava frito também. Ele começou chamando os grupos de herodianos e fariseus de
De que, irmãos? Hipócritas. Calma, Jesus. Parece que tem hora que temos que ser firmes. O Senhor nessa história disse: por que vocês estão me testando, seus hipócritas? Por que vocês estão me colocando nessa situação difícil? Jesus então age dessa forma para desmantelar a armadilha. E ele diz: me mostre a moeda. E eles dão um denário romano. E ele pergunta: de quem é essa efígie? De quem é essa inscrição? De quem é esse desenho? De quem é essa carinha que está aí? É de César, o imperador. Então dê a César o que é de César. Dê ao imperador as coisas do imperador. A palavra grega para isso talvez seja render. Render quer dizer dar. Muitas vezes traz o sentido de devolver a quem realmente pertence. Então era como se você pega de quem é que está escrito aí, César, então devolva a quem pertence, porque isso aí é de César, você tem que pagar imposto. A moeda foi distribuída, produzida por Roma e devia ser devolvida a Roma. Agora Jesus poderia ter parado aqui. Isso teria sido tudo que era necessário para confundir fariseus e herodianos, se ele parasse por aqui. Os herodianos não poderiam dizer que ele estava fazendo algo contra Roma, porque era uma lei e ele estava apenas apoiando o pagamento. O denário não era deles, a moeda não era deles, tinha que pagar a quem era o dono, Roma. Para dar o denário a César era simplesmente devolver o que já era dele. Na verdade, os fariseus provavelmente teriam ficado alegres que Jesus tivesse dito isso, apenas. Mas Jesus não parou por aí. Ele acrescentou: deem a Deus as coisas que são de Deus. Deem a Deus as coisas que são de Deus. Jesus desmanchou a cilada. A armadilha quebrou com essa inesperada resposta. Obrigado, Senhor, pelas tuas surpresas em nossa vida. Por que ele desmanchou a cilada? Bem, é bom dar um denário a César, porque é a imagem de César que está ali na denário. Por esse motivo, pertence a ele. Mas o que é dar a Deus? O que é que pertence a Deus? O que é que tem a ver com a imagem de Deus? Em Gênesis, os irmãos sabem disso. No primeiro livro da Bíblia, nós fomos informados quando Deus disse assim: façamos o homem a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Meus amados irmãos e irmãs, amigos, convidados, visitantes, nós somos as moedas, nós somos a imagem do reino de Deus. Em nossa alma não tem a efígie de César, em nossa alma tem a imagem de Deus. Nós somos ordenados para dar a Deus as coisas que são de Deus. No ensinamento de nosso Senhor não existe limite para isso, ao que devemos dar a Deus. Devemos dar a Deus tudo, porque nós somos dele e nós vamos voltar para ele. Os fariseus perderam esse conhecimento. Viviam lá estudando a lei, mas perderam esse conhecimento. Cuidado, igreja. Às vezes nós vivemos aqui na vida de igreja e nós nos esquecemos de quem é a imagem em nosso coração. Quando você ouvir essa passagem de novo, você lembre: eu tenho uma imagem na minha alma e é Deus, porque nós fomos feitos à imagem dele. Amém? Amém. Estavam aperreando Jesus naquele dia para que Jesus chegasse ao fracasso. Em parábolas anteriores, Jesus já tinha falado deles, trabalhadores da vinha, se recusavam a dar a Deus o fruto da vinha. Aquela parábola dos 2 filhos, que dizem que vão servir, mas se recusam. Aqueles que se recusaram a vir ao casamento do filho do rei, nós falamos dessas parábolas recentemente. Alguns cristãos bem intencionados tomaram as palavras de Jesus nesse texto como um ponto de partida para a construção de uma teologia de 2 reinos. Não digo que é totalmente errada, porque não sou teólogo, não sou apenas um pastor, mas eu entendo que aqui é uma questão de 2 imagens. Nós somos cidadãos de um reino, o reino de Deus. Nós somos chamados para sermos embaixadores de Jesus Cristo nesse mundo. Você é embaixador
Que cargo importante. Sabia que para ser um embaixador do Brasil, você tem que fazer um concurso para diplomata? Acontece anualmente. Abre aí umas 30 vagas. Você tem que entender de história, economia, direito, português, língua estrangeira, inglês, francês. Um concurso dificílimo. E depois que você entra no concurso, você vai fazer 1 ano de mestrado. Quando você fizer isso, aí você está pronto para ser um diplomata de 3ª classe. Aí você vai passar 2 anos servindo no Brasil. Depois você vai 2 anos normalmente aqui para a América Latina, para você ser um embaixador de um país. A palavra de Deus diz que nós somos embaixadores de Jesus Cristo. Olha a importância disso, queridos. Você é um embaixador de Cristo na sua casa. E o que é que o embaixador faz? Representa o país de origem. Trabalha para os interesses do país de origem. Se nós somos embaixadores de Cristo, nós vamos trabalhar para os interesses de Cristo, amém? Amém. E vamos trabalhar no cotidiano, no dia a dia. É assim que o embaixador age. Então, amados, as palavras de Jesus Cristo nesse texto são sobre 2 imagens. Você foi feito à imagem de Deus. E Jesus está chamando você para dar a Deus o que é de Deus. Como você tem tratado isso? Eu sei que você tem pagado muitas taxas e impostos, mas você tem dado a Deus o que é dele? E o que é dele? Você, a sua vida, o seu tempo, os recursos, os seus pensamentos, a sua fala, o seu coração, tudo é de Deus. Você tem pago isso ao Senhor? Estamos dando a Deus o que é Deus? Até que ponto você e eu, que temos a imagem do Senhor, até que ponto nós estamos levando isso para Deus? Até que ponto isso é evidente? Porque ali era fácil reconhecer que aquela imagem era de César. César fica todo feliz. Não, né? Até que ponto era fácil reconhecer? Está lá, está escrito: Tibério, filho de Augusto, e a carinha dele lá. Fácil de saber de quem é. Será que se alguém olhar para você, vê facilmente que você é de Deus? Ou vai ficar em dúvida? Como tem sido o exercício da sua diplomacia de Jesus Cristo? Como tem transparecido a imagem de Deus que tem em você? Como nós estamos retratando a imagem de Deus para o mundo? Jesus compartilhou com seus discípulos e Ele compartilha conosco hoje, porque a palavra do Senhor se atualiza em nossa vida hoje, agora, esta manhã. Nos atualiza como ser uma moeda facilmente identificável, dizendo: Ele é de Deus. Por quê? Porque eu vejo Deus nele. Eu vejo a imagem de Deus nele. Está lá escrito: servo de Jesus Cristo, Filho de Deus Altíssimo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente, com toda a tua força. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sobre esses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É isso, resumo da lei, que vai mostrar que você é uma moeda do Senhor. Como está você, querido? Você é uma nova criação em Jesus Cristo? Se sim, que o Espírito Santo dê força a você, para você resplandecer essa identidade sua. Se você está em dúvida, que o Espírito Santo provoque no seu coração arrependimento, sem o qual nós não podemos dar um passo na vida cristã. Nós tivemos um hino aqui que diz: Espírito Santo vem como em Pentecostes. Evidentemente que o Espírito Santo não vem mais como em Pentecostes, mas o Espírito Santo está entre nós, ministrando em nossa vida. E eu lembro que depois desse mesmo fenômeno sobrenatural de Pentecostes, lá em Jerusalém, houve um sermão de Pedro. E os irmãos atônitos, com toda aquela coisa sobrenatural, falar em línguas ou engrandecer a Deus nas línguas dos estrangeiros que entendiam perfeitamente o que aqueles galileus falavam, todo mundo atônito. E alguém disse: irmãos, o que faremos agora? E Pedro diz logo uma palavra:
para começar o seu sermão, e naquele dia se converteram 3.000. Se fosse aqui, esse prédio não cabia. E Pedro começa assim: arrependei-vos. Irmão, se você não reflete que você é uma imagem do Senhor, se arrependa. Em qualquer aspecto da sua vida, se alguém não vê claramente que você tem a imagem de Deus no seu coração, se arrependa. Essa é a hora, esse é o momento, porque o braço de Deus não está recolhido, o braço do Senhor está estendido para salvar. E nessa manhã o Senhor produz salvação e restauração em nossas vidas. Amados, que o nosso Pai Celestial, em qual nós fomos feitos imagem, no qual nós fomos criados, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos capacite para sermos dele. Ele criou você para você ser dele. Ele criou você para você facilmente ser identificado. Quando olhar a sua alma, alguém vai dizer: ele é filho de Deus Altíssimo, porque está inscrito no seu coração, salvo pelo sangue do Cordeiro. Deus abençoe você, querido. Que a paz do Senhor seja com vocês. Cumprimente seu irmão, sua irmã, com a paz de Cristo.